Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Primeiro domingo do tempo comum, após o Pentecostes, é o domingo da Santíssima Trindade. E o texto que servirá para a nossa edificação é o texto do profeta Isaías em seu capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Texto indicado pelo lecionário e que nos ajudará a pensar sobre o Deus triuno. Deus é santo. Assim, ele é apresentado no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. O profeta recebe uma visão no ano da morte do rei Uzias, cerca de 740 a.C. Isaías vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono. O trono está aqui para mostrar que esse Deus é rei. As abas, as franjas de suas vestes enchiam o templo. A visão é celestial. Logo, não se trata bem do templo de Jerusalém, mas da Jerusalém celestial. Apenas as franjas de suas vestes são suficientes para encher o santuário. Esse Deus é grande. Seres celestes, como serafins, estão presentes e cobrem o rosto. A única coisa que fazem é adorar esse Deus 3 vezes santo. Não ousam olhar diretamente para ele, apenas cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A repetição Santo, Santo, Santo aponta para o fato de que o Deus triuno é santíssimo. Nele está a plenitude da santidade. Coisa alguma, nada é tão santo como o nosso Deus. Ele é a fonte da santidade, dele deriva toda a santidade. Calbart, teólogo protestante, afirmou que Deus é o totalmente outro. Isto é, Deus é diferente de tudo que o ser humano sabe ou conhece. Deus não se mistura com o ser humano, não negocia com o ser humano. Deus não pode ser aprisionado pelo ser humano, não pode ser manipulado pelo ser humano. Deus não está a serviço do ser humano. Deus está acima, muito acima do ser humano. Nós nada podemos saber a respeito de Deus, além daquilo que Ele mesmo decide nos revelar. Deus é soberano, supremo, transcendente, inatingível. Em uma palavra, Ele é santo. Sim, Deus é santo, mas Deus também é misericordioso. Se a santidade é característica divina fundamental, também o é a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. No texto lido, vemos qual foi a reação do profeta diante daquela gloriosa manifestação divina. Isaías diz: ai de mim, estou perdido. O profeta reage como mortal. Havia na antiguidade a firme convicção de que ver a Deus implicava em morrer. Isaías se vê perdido,
teme a morte. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Existe aqui o reconhecimento da pequenez humana diante da grandiosidade divina. Deus é grande, eu sou pecador, tenho lábios impuros, sou muito pequeno. Na presença do Deus Todo-Poderoso, Santo, entronizado, Isaías foi forçado a olhar para si mesmo, a reconhecer-se como de fato era, pequeno, miserável e com lábios impuros. Porém, é nessa hora de humilhação para o ser humano, em que a sua fragilidade é escancarada, é nessa hora que o Deus 3 vezes santo, Ele se mostra igualmente muitíssimo misericordioso. Isaías relata que um serafim tocou o seu lábio com uma brasa tirada do altar, purificando-o. O profeta ouve em seguida: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Isto é misericórdia, é amor, é graça. Essa face misericordiosa de Deus, nós a podemos contemplar de forma mais nítida na pessoa de Jesus, conforme o texto do Evangelho deste domingo, João capítulo 3, no seu trecho famoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Graça, amor, misericórdia. O mesmo teólogo protestante, Karl Barth, aquele que afirmou que Deus é o totalmente outro, disse também que o totalmente outro se fez totalmente nosso irmão em Jesus Cristo. O Deus tremendo, transcendente, glorioso, santíssimo, se aproximou de nós. Ele se fez um de nós, na figura de Jesus de Nazaré. E tudo isso por quê? Porque amou o mundo de uma maneira inimaginável. Deus faz planos para redimir, para salvar a humanidade e a criação que Ele ama. Ele purifica os nossos lábios, perdoa os nossos pecados, pois é misericordioso. Sim, Deus é santo, Deus é misericordioso, mas Deus também é Senhor. Dizer que Deus é Senhor significa dizer que nós somos os seus servos. Dizer que Deus é Senhor implica em dizer que nós devemos a Ele obediência. O término da visão teofânica de Isaías é muito significativo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O profeta relata que
depois de ter sido agraciado com uma visão da glória do Deus 3 vezes santo, depois de ter os seus lábios purificados e o seu pecado perdoado, ele ouviu a voz do Senhor. Do Senhor. Isaías não ouviu a voz de um outro qualquer, não ouviu a voz de um ser humano, não ouviu a voz de um serafim ou de um outro ser celeste, não. Ele ouviu a voz do próprio Deus e assim o trata, Senhor. Nos versos 3º e 5º, Deus é chamado de Senhor dos exércitos. Expressão curiosa. Tais exércitos vão além dos exércitos de Israel. Tais exércitos são celestiais, abrangem os seres celestes, dos anjos aos astros e às estrelas. É por isso que Deus é Senhor, porque tudo se curva ao seu poder, tudo está sob o seu controle, porque não apenas os exércitos humanos, mas sobretudo os celestiais estão em suas mãos. Uma pergunta: será que o Senhor dos exércitos precisa de ajuda para realizar os seus planos? É claro que não. E aqui se revela uma característica importante do caráter desse grande Senhor. Ele nos inclui em seus planos, Ele quer contar com a nossa participação na implantação do seu reino, na realização da sua vontade. Esse Senhor não é um tirano, não é um déspota, esse Senhor é bom, nos inclui em sua missão, nos dá do seu Espírito, Espírito de Jesus, para nos capacitar para a sua missão no mundo. Ele chama a Isaías e a cada uma de nós: a quem enviarei? Cumpre-nos, irmãos e irmãs, responder como o profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Domingo da Trindade, que o Deus Santo, misericordioso e Senhor, manifestado no Pai, no Filho e no Espírito, que chamou Isaías e continua chamando homens e mulheres ainda hoje, que Ele nos ajude e nos abençoe em nossa missão, individualmente e como igreja. Amém.